Efésios capítulo 1, versículos 13 até o 14 apenas. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 ao 14. Nós vamos fechar essa sessão hoje. Vamos ler juntos? Efésios 1, 13 ao 14. Leamos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate, em louvor da sua glória. Curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Poderoso e altíssimo Deus, estamos alegres na viva esperança que temos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Estamos alegres, ó Deus, porque temos liberdade para adorar-te em espírito e em verdade. Estamos alegres, ó Deus, porque a tua palavra fala de forma poderosa aos nossos corações. E nesse instante em que ela já falou, apenas pela leitura, rogamos, ó Deus, que o Espírito Santo, o Espírito da promessa, aplique as verdades que iremos discorrer da tua palavra nesse instante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa gente incômoda, um artigo que gerou muita polêmica, que foi publicado pela revista Veja, no dia 3 de outubro, ou seja, no dia 3 do mês passado. E o colunista chamado J.R. Guzzo externava uma preocupação com o crescimento desordenado dessa gente incômoda, se referindo de uma forma generalizada aos evangélicos. Quando nós falamos de cristandade, de cristianismo, existem crentes e crentes, cristãos e cristãos, grupos e grupos. Nós não podemos colocar todos no mesmo balaio e dizer que representam toda a cristandade do mundo. Quando se fala em cristãos, tem os católicos, eles se dizem cristãos. Quando se fala em cristãos, tem os pentecostais, tem os neopentecostais, tem os conservadores. Então não podemos jogar todos no mesmo balaio e dizer que são a mesma coisa. E esse J.R. Guzzo fez uma matéria muito complicada. Espanta saber que uma revista de vulto nacional tenha publicado uma matéria tão infeliz. Pelas questões discriminatórias de raça e de cor, porque ele chamou a maioria do povo cristão de gente de pele morena, ele colocou isso lá no artigo, então essa é discriminação, conotação pejorativa aos cristãos. E no final do artigo ele denomina o cristianismo como uma religião incômoda e um problema sem solução. Ele fecha o artigo assim. E eu fiquei chocado com isso. Teve uma repercussão. Claro que ele se fundamentou para o artigo no movimento neopentecostal, no enriquecimento de alguns magnatas da fé. Mas aqueles que são conservadores, aqueles que são pentecostais, foram atingidos diretamente. Porque todos foram alocados na mesma condição. E meus irmãos, eu chamo a atenção para o fecho do artigo dele. É um problema sem solução mesmo. Já tentaram eliminar os cristãos em vários momentos da história, já tentaram apagar o cristianismo do mundo, mas não conseguiram. Porque Deus, pela sua soberania e a ação do seu Santo Espírito, revitaliza o cristianismo em diversos lugares do globo. Nós somos produto do evangelismo puritano que desbravou o mundo no século 17 e 18, na Nova Inglaterra, que é o norte da América, e aquele avivamento do norte da América atingiu a América do Sul, a África também, e hoje nós vivemos esse avivamento na América do Sul. A Europa vive uma situação de pós-cristianismo, mas a América do Sul passa por uma espécie de avivamento. Ou seja, não é possível solucionar esse problema. Não é possível. Se para ele é um problema, não é possível solucionar esse problema. Por uma única razão. O Espírito Santo habita na igreja.
E o Espírito Santo é indestrutível na sua obra. E hoje à noite, nós vamos dar continuidade a essa exposição, fechando essa sessão que nós falamos. Paulo começa aqui elencando as bênçãos procedentes do Pai, que são a eleição, a predestinação e a adoção, tudo para louvor da glória dele. Depois ele falou das bênçãos procedentes do Filho, que são a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão dos pecados, que é o verdadeiro caminho para a felicidade, e tudo para louvor da glória de Cristo. E hoje, por último nessa sessão aqui fechando, mas não menos importante, não é porque está por último que é menos importante, nós temos as bênçãos procedentes do Espírito Santo, que são o selo e a garantia em louvor da sua glória. E antes de falar das bênçãos desse Deus Espírito Santo, são necessários alguns esclarecimentos a nós aqui, irmãos. Primeiro, não é comum se falar muito do Espírito Santo na igreja. Isso daí, por 19 séculos, não foi tão aprofundado. Nós tivemos a explosão dos reavivamentos, sucessivos reavivamentos no século XX, final do século XIX, do século XX praticamente inteiro, com muitos avivamentos, e o início do século XXI. Então há muito equívoco em relação a essa pessoa da Trindade, que é tão importante, vital para a igreja de Cristo. É essa pessoa da Trindade que tem feito com que a igreja sobreviva ao longo dos séculos, inclusive a esses ataques como desse J.R. Guzzo. Um problema sem solução são esses cristãos. Percebam que há graves distorções a respeito dessa pessoa da Trindade, do Espírito Santo, dentro do cristianismo. Foram 19 séculos depois da ascensão de Cristo, sem falar muito da doutrina do Espírito Santo. E no século passado, que realmente, com essas sucessivas renovações, a pessoa do Espírito Santo ocupou uma parte central nas igrejas. E hoje, as igrejas pentecostais e neopentecostais são numerosas em diversas nações. E o termo pentecostal, na sua raiz, deriva de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 discípulos que estavam reunidos em um lugar. Supostos movimentos espirituais têm causado divisões e esfacelamento em denominações cristãs que tinham peso em séculos de existência. O que eu estou querendo dizer aqui? Uma concepção equivocada do Espírito Santo causou muitas divisões nas igrejas. Isso não é novidade para nós, nem aqui no Brasil. E na onda do Espírito Santo, as pessoas têm as mais diversas e até aberrantes manifestações supostamente espirituais, que eu não vou entrar em detalhes, não é matéria para esse sermão. Mas no outro extremo, nós temos muitos cristãos que evitam todo tipo de manifestação espiritual e evitam falar a respeito do Espírito Santo que está na igreja, trabalhando no coração do povo de Deus. Por isso que esse assunto é vital. Nós precisamos entender quem Ele é e qual é a sua obra no seio da igreja. Isso é fundamental para todos os crentes. Então, primeiro, meus irmãos, antes de entrarmos no texto aqui, no selo e no penhor, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia cósmica irracional. O Espírito Santo é uma pessoa. Antes de consumar a sua obra, Jesus disse aos seus discípulos, João, capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. E a palavra grega para consolador, nós conhecemos muito bem, é parácletos. Parácletos, que significa literalmente, aquele que está ao lado de. É isso que significa a palavra parácletos. Aquele que está ao lado de. Jesus iria sair ao lado do lado dos seus discípulos. Teria que ascender aos céus, estar com o Pai. Mas Ele não deixaria os seus discípulos sozinhos. Ele mandaria
um companheiro para os seus amigos, e esse companheiro é o Espírito Santo da promessa. Um teólogo renomado norte-americano, presbiteriano, o reverendo R.C. Sproul, é presbiteriano, como eu já disse, ele definiu a pessoa do Espírito Santo da seguinte maneira em sua teologia sistemática. Ele escreve vários volumes de teologia, ele não tem uma teologia sistemática, mas vários volumes de teologia. Dentre esses volumes ele escreveu o seguinte: o Espírito Santo tem uma personalidade que inclui inteligência, vontade e individualidade. Uma pessoa age por intenção, nenhuma força abstrata pode tensionar fazer qualquer coisa. Boas ou más intenções são limitadas aos poderes de seres pessoais. O Espírito Santo é uma pessoa, tem vontade. Então, isso aí fica claro pelas Escrituras, tem outros textos que nós poderíamos abordar, mas não cabe nesse sermão. O Espírito Santo também é Deus. Quando nós estamos num culto, nós estamos adorando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meus irmãos, a ênfase no Espírito Santo foi tamanha no final do século passado, início desse século, que existiam comunidades cristãs que faziam um culto chamado culto do Espírito Santo. E daí a pergunta: onde ficou a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho? Culto do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A divindade do Espírito Santo fica demonstrada pela Bíblia, pelo fato dele possuir os atributos divinos. Ele desempenhou um papel importante na criação, está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que o Espírito Santo pairava sobre o quê? As águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele desempenha um papel fundamental na providência. Eu chamo a atenção para o Salmo 104, versículo 30. Toda a Escritura vai falar a respeito dessa ação do Espírito Santo. Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Espírito está com letra maiúscula nessa passagem. E esse texto nos fala da onipotência do Espírito Santo. Também percebemos a onisciência do Espírito Santo quando o profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 13 e 14, nos diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? O profeta Isaías questiona isso. O Espírito Santo é onisciente, ele conhece o mais íntimo do coração. O Espírito Santo também é onipresente. É a conclusão que o salmista chega no Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Com letra maiúscula. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, o Espírito Santo é Deus. E o que, de certa forma, valida isso é em passagens do Novo Testamento, na fórmula batismal, Mateus 28, 19, que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos também, na bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13, 13, que ali é desejada a graça do Senhor Deus, a paz de Cristo e as consolações do Paráclitos, do Espírito Santo. Então, demonstra essa divindade do Espírito Santo. E as suas funções, irmãos? Quais as funções do Espírito Santo? O que a gente pode atribuir a ele? Para que serve o Espírito Santo na igreja? Para que ele está na igreja? Era muitíssimo necessário que o Espírito Santo viesse. Além de substituir a Cristo, ele teria funções extras na vida da igreja. Ele iria lembrar os discípulos sobre os ensinamentos de Jesus. Lá em João 14, versículo 16, Cristo disse que o Paráclitos lembraria os discípulos de todos os ensinamentos que ele havia passado a eles.
Também fazia parte de sua obra convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, como está em João, capítulo 18, versículo 8. Em tudo isto, o Espírito Santo não agiria de forma independente das duas pessoas da Trindade, das outras duas pessoas da Trindade. Pois a sua função tinha como objetivo principal glorificar Cristo, exaltando a sua pessoa, exaltando o seu poder e exaltando a sua obra. Isso aqui é altamente significativo para nós, entendermos o que é uma manifestação espiritual genuína. Uma manifestação espiritual genuína aponta para Cristo, aponta para a obra de Cristo. Uma manifestação espiritual que é um fim em si mesma, irracional, não é uma manifestação espiritual de Deus. É qualquer coisa, menos uma manifestação espiritual de Deus. As coisas que eu particularmente já vi no meio da cristandade, eu falo seguramente para os irmãos, com toda a propriedade bíblica, que não eram manifestações de Deus. Não eram. Definitivamente não. Porque toda manifestação do Espírito Santo irá apontar para a pessoa, a vida e a obra de Cristo. Esse é um ponto de máxima importância, irmãos. Porque muitos segmentos enfatizam por demais a obra do Espírito Santo em detrimento da obra do Pai e do Filho. Isso é uma distorção do cristianismo. E finalmente, devemos considerar sobre a missão do Espírito Santo. Ele foi enviado para capacitar a igreja, a fim de que a igreja fosse encorajada a propagar o reino de Deus com toda a ousadia. Quando nós lemos o Novo Testamento, antes do Pentecostes, que foi um marco para a igreja cristã dos nossos dias, desde a igreja primitiva, quando houve o Pentecostes, aquilo dali se estendeu, se difundiu por toda a cristandade mundo afora. Antes do Pentecostes, nós tínhamos uns homens. Depois do Pentecostes, eles se tornaram homens mais encorajados para pregar o Evangelho. Antes do Pentecostes, eles não haviam entendido ainda o que significava esse reino de Cristo. Eles não tinham sido habilitados a isso. Atos capítulo 1, versículo 7, depois de Cristo ascender aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, como que meio na expectativa de Jesus estabelecer o seu reino. Era um reinado político, era um reinado institucional, era isso que eles aguardavam. Mas aí, Atos capítulo 1, versículo 8, diz que eles seriam testemunhas do Senhor ao descer sobre eles quem? O Espírito Santo. E eles seriam testemunhas na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aqueles homens, depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, se tornaram outros homens. Eles passaram a entender o que é a essência do reino de Deus. O reino de Deus é atemporal, não está limitado a um reino meramente humano, terreno, mas é um reino atemporal. Se tornaram outros homens. Eles finalmente foram encorajados a até mesmo morrer pela causa de Cristo Jesus. Então vejam que todas as esperanças dos discípulos antes do Pentecostes haviam acabado na morte de Jesus. Porque o libertador estava executado. Não é comum, irmãos, uma pessoa ressuscitar. Isso não é normal. Então, se uma pessoa morreu, acabou. Não há mais o que fazer. O nosso libertador fora executado por Roma, aquele império que nós tanto tememos e tanto sofremos. E nos tempos de Jesus é válido ressaltar que vários messias surgiram, fazendo revoltas contra Roma, e essas revoltas sempre eram suicidas. Todos os revoltosos que permaneciam na causa eram executados, eram mortos. E os discípulos viram isso na vida de Jesus sem uma revolta, sem um ataque direto a Roma. Então, antes do Pentecostes, as esperanças deles haviam acabado com a morte do Senhor. Entretanto, essas esperanças se reacenderam extraordinariamente com a ressurreição de Cristo.
a partir dali, muita coisa mudou. Eu quero fazer algumas aplicações práticas para a igreja sobre essa pessoa do Espírito Santo à luz desses versículos que lemos em Efésios 1, 12 a 13. Depois de colocar esses esclarecimentos sobre quem ele é, não falei tudo, apenas alguns lampejos, porque tem mais a falar, e das suas funções. Primeiro, o texto aqui nos fala sobre o selo do Espírito Santo. Aqui versículo 13, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Essa expressão é um pouco esvaziada para a gente hoje. Ela não tem uma força muito grande de significado, mas no tempo de Jesus, ela tinha um significado muito grande, nos tempos de Paulo. O selo comunica uma transação comercial que foi completamente realizada e é irreversível. Irreversível. Em documentos oficiais hoje, alguns processos precisam do despacho do juiz. É mais ou menos isso. É um selo, precisa do selo dele. Ele analisou o processo e tomou uma decisão. Ele carimbou ali, ou ele fez um despacho ali, aquele ali é o selo da decisão do juiz. É o que é oficial. Aquilo pode mudar se houver um recurso numa outra instância, ou talvez os reclamantes procurarem o juiz, mas naquele momento é a decisão dele. O selo tinha uma relação com isso. Era aplicado em documentos legais importantes que eram tramitados, que eram direcionados a outros profissionais. Então, toda transação comercial dos tempos de Jesus recebia um selo oficial. E o selo que Paulo está falando aqui, esse selo do Espírito Santo aponta para a obra de redenção de Cristo no Calvário. Ele pagou o que estava em dívida e ele riscou, ele selou na cruz com o seu sangue todo o escrito de dívida que existia contra os seus eleitos. O selo também vai comunicar um direito de posse. No mundo antigo, as autoridades tinham um selo pessoal. Hoje as pessoas utilizam desses selos em casamentos. Eu não sei se é uma vela que eles derretem e tem um instrumento de metal que pressiona aquilo ali. Quando seca aquela vela, fica o selo, ou as iniciais de quem fez. Normalmente fazem convite de casamento, dão aquele pinguinho e colocam ali as iniciais dos nubentes. Então, naquele tempo, as autoridades tinham uma espécie de anel e aquilo selava os documentos. Ou seja, havia assinado, já era. Foi o que aconteceu com Daniel. Quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei já havia selado o edito. E ele não poderia voltar atrás. A lei dizia que ele não poderia voltar atrás. O rei lançou Daniel à cova dos leões com muito lamento, mas ele já havia selado. Não tinha como ele voltar atrás. Só confiar em Deus para que os leões não devorassem a Daniel. E o selo era a garantia também de que um produto que estava caminhando em direção a destinatários não foi violado. O selo transmitia propriedade, o selo transmitia pureza, o selo transmitia inviolabilidade. O selo vai comunicar também segurança e proteção. Chama a atenção para um texto, lá em Mateus 27, Mateus capítulo 27, versículos 65 a 66, para entendermos um pouco o contexto desse selo. Mateus 27, 65 a 66, tem mesmo, tá? Esse tanto de versículo. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. A ideia de selar aqui está relacionada a fechar, a proteção, a guarnecer. Claro que existe essa questão, mas era uma ordem do governador. A tumba deveria ser guardada porque os opositores de Jesus, e chama a atenção que os opositores de Jesus lembraram que Jesus falou que ia ressurgir no terceiro dia. Os discípulos não. Os discípulos ficaram boiando. Acho que diante de toda a execução de Jesus, eles não pensaram ou não consideraram essas palavras do Senhor. E os opositores de Jesus disseram: olha, ele falou que vai ressurgir. Então vamos guardar lá o túmulo, vamos selar o túmulo, para que ninguém roube o corpo de Jesus.
E foi isso que Pilatos mandou fazer, selar, guardar aquele local para que ninguém tocasse. Então, o selo dá a ideia também de guarda, de proteção. E o selo, meus irmãos, comunica também a autenticidade. Assim como a assinatura numa carta atesta a genuína ou a genuinidade do documento, até hoje, na era digital, às vezes a assinatura é necessária. Eu envio algumas cartas, ainda é preciso assinar, ainda precisa do papel. Ainda tem que assinar, pode escanear, mas tem que ter assinatura. Então, aquilo ali autentica a autenticidade, a presença do Espírito Santo prova que nós somos um cristão autêntico. E acerca disso, Paulo é claro ao afirmar, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Paulo finaliza falando acerca da garantia do Espírito Santo, que é o penhor. O penhor já é um elemento que nós conhecemos bem nos nossos dias. Eu estava vendo, há uns meses atrás, uma caixa econômica foi assaltada, era um local de penhor, e eles não conseguiram calcular o prejuízo exatamente. Porque existiam objetos ali que eram de valor emocional. Pessoas que penhoraram bens para ter o dinheiro, depois elas iriam pagar, porque aquele bem era algo muito representativo para elas. Elas não iriam viver sem aquilo. E essa caixa econômica foi assaltada, era um local que armazenava penhores. Então levaram tudo, todas as joias, tudo que era valioso, e a caixa econômica ficou meio sem saber o que fazer para lidar com essa situação. Era um local bem guarnecido, mas acabaram levando tudo. Então, a palavra grega para penhor é arrabon. E provavelmente os gregos herdaram essa palavra dos mercadores fenícios. Ou seja, no negócio entre duas partes, o penhor era um pagamento parcial, que dava a certeza de que o pagamento total seria feito. Essa palavra arrabon chama a atenção, porque é uma palavra que os gregos modernos aplicaram ao noivado. Chama muita atenção. E nós temos essas práticas ainda hoje na nossa cultura. O noivado, eu sei que alguns jovens estão mudando um pouco isso. Eu achei estranho, mas não sei se é um pouco da cultura norte-americana. Alguns noivados que eu fiz esse ano, ano passado, eles não têm colocado as duas alianças do casamento, né, as alianças que irão usar. Eles têm usado um anel de brilhante. Alguns jovens têm usado isso daí. O rapaz dá o anel de brilhante para prometida em casamento, e ali a gente faz uma cerimônia, ora, abençoa tudo ali. Mas eu sou ainda do tempo que o noivado já eram as alianças do casamento. E normalmente não são baratas, né? São bem caras. E daí dava a aliança do casamento, ela era colocada na mão direita de ambos, e ali estava prometida em casamento. O penhor, essa palavra arrabon no Novo Testamento, é exatamente essa promessa em casamento. Irmãos, é altamente sugestivo isso no Novo Testamento, porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja está prometida em casamento a Cristo. A igreja, quando houver a consumação, desfrutará das bodas do Cordeiro. Não me pergunte o que vai ter nas bodas. Normalmente bodas têm muita comida, tem muita festa. A igreja está prometida em casamento. E no mundo antigo, uma noiva era algo extremamente precioso. Nos nossos dias também. Porque a noiva era quase que uma propriedade mesmo. O noivo aguardava com muita ansiedade o dia que fosse casar com essa noiva. E ele não esquecia da sua noiva em nenhum momento. Nenhum momento. Mesmo naquelas culturas, irmãos, que era praticada a poligamia, os homens amavam uma mulher. Uma mulher. Eles, em rebeldia a Deus, praticavam a poligamia, mas eles amavam uma mulher. Olhe para o exemplo de Jacó, que foi ludibriado por seu tio Labão, trabalhou 7 anos, no dia seguinte da lua de mel, ele dá de cara com Lia, né, que não era bonita. Ele levou um susto, ainda mais de manhã.
Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para a mulher que ele amava. Ele poderia ter pegado as coisas e ido embora, com Lia mesmo. Mas ele trabalhou mais 7 anos porque ele amava a Raquel. Então veja que a noiva era algo essencial para o seu noivo, ele jamais esqueceria dela. Então, a experiência do Espírito Santo que temos aqui na terra é a antecipação das bênçãos do céu. E temos por meio do Espírito Santo a garantia de desfrutarmos plenamente da herança legada por Deus. Quer saber qual é a garantia? O Espírito Santo. Paulo, em Romanos capítulo 8, afirma que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E tudo isso com a finalidade principal da glória de Deus e para louvor dele mesmo. E eu quero concluir essa noite, irmãos, diante desses símbolos que são tão poderosos e significativos para nós. O que é vital na ação do Espírito Santo é selar a igreja e ser o penhor de que Deus irá voltar, para tirar o seu espírito da terra, o que é mais precioso, que conhece as profundezas de Deus. É uma das pessoas da Trindade. Ele é o penhor da nossa herança, a garantia de que Deus irá nos resgatar. E o Espírito Santo atua de maneira miraculosa e poderosa. Mas esse Espírito Santo está presente, irmãos, na nossa vida diária. C.S. Lewis disse que a vida cristã não é um hotel. A vida cristã, embora muitos cristãos vivam como se a vida cristã fosse um hotel, um lugar em que eu tenho serviços e eu sou servido, e eu tenho que ter, e se eu não tenho serviços bons, eu vou reclamar na recepção, e eu não faço nada para que aquele hotel melhore, eu só estou ali usufruindo de um serviço. C.S. Lewis disse que vida cristã não é hotel, vida cristã é campo de batalha, é campo de guerra. Guerra constante. E a vida cristã muitas vezes é um passar pelo vale da sombra da morte. A vida cristã muitas vezes é um caminho por meio de lágrimas, choramos perdas, choramos as tribulações. Então vida cristã definitivamente não é hotel. E nessa vida cristã, eu penso que quando nós paramos à mesa do Senhor, nós ansiamos pela libertação plena, porque a mesa, além de ser um memorial do que Cristo fez, a mesa é um comunicado de que Cristo irá voltar para nos resgatar. De que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Todas as tribulações que nós temos passado serão muito leves e momentâneas, se nós compararmos com a glória que nós iremos desfrutar com o Senhor um dia. E o Espírito Santo nos concede vida, resistência e esperança nesse mundo hostil a Deus. O Espírito Santo dá poder à igreja para morrer, ou até mesmo morrer pela causa do Evangelho, e não retroceder diante das perseguições. Ele dá poder à igreja para pregar a toda criatura e fazer discípulos. Não porque eu sou muito bom na pregação, não porque eu tenho um magnetismo para atrair as pessoas, mas porque muito maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. E as pessoas irão olhar para mim e ver algo diferente, irão ver Cristo, o Espírito Santo, agindo em minha vida. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não cumpre a sua missão. A igreja não consegue vencer. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vive em santidade. A igreja não marcha vitoriosamente rumo a Jerusalém celestial. Nós falamos pouco sobre essa pessoa da Trindade, mas que Deus realmente possa essa noite aplicar essa palavra aos nossos corações. Ter o Espírito Santo no coração está muito além dessas manifestações amalucadas, desastradas, descabidas, bizarras dos nossos dias. Ter o Espírito Santo no coração é ser tomado pela convicção celestial. Mesmo que tudo diga não, mas eu sou tomado pela convicção celestial. Os irmãos já pararam para pensar
nos prisioneiros cristãos que conseguiam perceber que não estavam presos, pararam para pensar nisso. João na ilha de Patmos, o apóstolo Paulo no primeiro século, numa prisão domiciliar em Roma. John Bunyan, quando escreveu O Peregrino, estava preso e se tornou um clássico da literatura cristã. Homens que fisicamente estavam limitados e ministério falido, acabado, mas eles perceberam que não, porque o Espírito Santo habitava em seus corações. Enquanto tivessem fôlego de vida, iriam comunicar a verdade do Evangelho. Então que Deus possa essa noite aplicar essas palavras aos nossos corações, que possamos nos alegrar nessa viva esperança, que é a esperança que temos em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos revitalize à medida que nós caminhamos, tropeçamos, caímos, desanimamos. Quando vier o dia mau, que o Espírito Santo renova os nossos corações. E nessa noite de ceia, irmãos, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor. Que Deus possa aplicar a sua palavra a nós. Amém.